Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amigo, o 43 de Isaías 13, ele diz que antes da haver dia, terra, céu e mar, ele já era Deus. Que lindo, né? Mas ele disse no 43, se você passa no fogo, ele te socorre. Se você passa na água, ele te socorre. Se você passa no fundo do vale da morte, ele te socorre. Se tu passa no Salmo 91, 7, aí tu vai ter o privilégio de ver 10.000 caem na direita, 1.000 na tua esquerda, tu vendo, e tu não será atingido. Porque Deus, Ele é muito lindo, Ele é muito maravilhoso. O 43, 13, antes da haver dia, terra, céu e mar, Ele já era Deus, então Ele doma tudo. No 43, do 1 ao 2, Ele disse, mesmo que você passe na água, no fogo, o mesmo que você passe pela sombra do vale da morte ou pela morte mesmo. Semelhante a Lázaro, Lázaro testou a morte, ganhou a morte. Mas a vida foi lá e disse, Lázaro, para fora. Então, meu irmão, o Salmo 123, versículo 4, diz, o vale da morte, se você passar pelo vale da morte, quantos já passou pelos TI, quantos já teve problemas? Eu mesmo, em 2022, eu tive problema no coração. Trabalhei 2 dias sem saber o que era. Costume de doer e não ir conferir, olha o que é. Vá lá conferir nos hospitais. Aí quando eu trabalhei, a menina disse lá, fique quieto, não, você vai para a ala vermelha. Eu disse, oxê, e é tão grave assim? Aí quando ela bateu a segunda vez, o eletrograma, que eu chegou lá no médico, o médico olhou para mim assim, se mexa muito não. Chico, que danado, ué. Você esteve parada cardíaca. Aí eu abri um zoião assim, eu tinha passado pela sombra do Vale da Morte. Quando eu tive os ataques, que é 1.000 volts, não é 220 volts, não, é 1.000 volts. E aí eu tive um sonho. Eu estava num buraco escuro, semelhante de uma fossa. Antigamente cavava a fossa, sabe? E era assim. Aí eu vi uma lua grande, mas muito, 100 vezes 1.000 mais brilhosa do que essa lua que nós conhecemos. E eu comecei a escalar. Quando eu cheguei lá, agora deitado, com a mão para cima assim, ó, deitado, e os pés na parede. Minha mão e os pés davam para escalar. Quando eu terminei de escalar, e eu estava deitado num gramado, muito verde o gramado, foi agora, 2022. Não é uma história, é a minha história que passou por mim. Aí, tudo bem. Quando eu não suportei mais a dor, que a minha esposa me levou para o hospital ali, João Pessoa, PB Paraíba, lá no Valentina, na UPA de lá. A médica não, aquela é a enfermeira, né, que leva a gente a fazer esse exame, fez um exame em mim e deu parada cardíaca. Eu fiquei muito agoniado. E esse sonho, perguntando aos outros, ele disse, rapaz, tu tinha morrido, cara. E Deus te trouxe a vida. Por isso que tu suportou, porque o teu grau não pode nem se mexer. Se mexer, às vezes, assim, toque todinho, tu bate as botas na hora. Estou falando com um médico por aí, estou falando com pessoas que já passaram a mesma causa. Eu estou falando com pessoas que já teve o mesmo sistema que aconteceu. Eu sei que é 1.000 volts, de 220 eu já levei 1 milhão de choque. Não é aquele daqui não. É de 1.000 volts para cima. Eu já levei assim uns 500 volts, eu já fiquei um pouco meio parado. Sei.
Mas 1.000 não levei ainda não. Então, é mais de 500 volts. O choque no coração. Eu moro num apartamento. Da cama para metade da sala eu caí. Quando eu me levantei, que caí de novo no sofá. É muito perto, apartamento pequeno, tem os quartos, sala, cozinha, pequeno. E aí, eu desmaiei 2 vezes dentro de casa. Diga aí, como foi o negócio? O choque é tão forte que mata, desacorda a pessoa. E aí, eu tive esse sonho, que estava dentro de um buraco escuro com mais de 2,5 metros. De 2,5 metros a 3. Mas eu vi uma lua, um facho de fogo muito bonito. Agora um fogo que eu nunca vi aqui no planeta Terra. E aí, ele comecei a escalar e ele começou subindo. E eu comecei a se interessar e fui escalando para ver. E quando eu cheguei lá, em cima, aí tinha um gramado, deitado no gramado, olhando assim para aquele facho de fogo no céu. Era uma lua muito grande. E eu falando para os especialistas disso, eles, aquela lua, aquele lua de Jesus, veio te iluminar. Me lembrei de Lázaro. Lá fora, Lázaro, da catatumba. Eu sou a vida, assim faz Jesus. João 14,6. Aleluia. Ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, segundo a justiça dele, e os demais serão acrescentados. Muitas vezes eu pergunto, quem sou eu agora? Eu já era legal, fiquei mais legal ainda. Mas se Jesus estiver presente, viu? Se ele não tiver, eu sou ainda adubo. Sou estrumo. Deus te abençoe, tá? Um cheiro no coração. Amém.